Só faz 6 anos que ela E grava. a parte... Deixa o Paulo reclamar. Oi, começando mais um Saindo do Forno. Hoje tô aqui de novo com o Henrique. Na verdade, a continuação do primeiro episódio que vocês já viram. Clica aqui se você não viu, que é a parte de baixo do escritório. E hoje a gente vai falar sobre a parte de cima e a área externa do escritório, que é a minha parte. Que é a parte que a mais Dani da brilha os hora. olhos. Bora lá. Na parte de cima, assim que você sai da escadinha, você já entra na despensa, né? A gente tinha ali um cantinho um pouco morto, né? Tinha um dente ali Um que dentinho, né? qualquer uso para aquele lugar ia ficar muito quebrado. Ia criar um fundo muito quebrado por todos os usos de novo. A primeira ideia, quando a gente sentou para conversar, é o que você precisa lá em cima. Então você começou a passar pra gente que você precisava de 2 cozinhas, a cozinha principal, a segunda cozinha de apoio. Sim. Essa segunda cozinha de apoio, ela precisaria ter uma despensa para guardar tudo, todos os os mantimentos tudo. e até utensílios que às vezes tem a mais, Sim, né? Enfim. exato. É muita todas as coisas coisa, que a né? gente precisa. Vocês podem que ver não aqui atrás. que não é tão legal às vezes mostrar, né? Mas que existem. Mas Bom, então, aí essa despensa vai ter esse uso, né? Além da despensa, a área da despensa, a gente vai colocar algumas adegas. Ou vai ser uma adega personalizada, feita sob medida para o espaço, ou a gente vai optar por adegas já que você compra consegue e coloca. colocar, né? Exatamente. A gente pensou em 3, assim, de compridinho, Exato, né? Porque a gente quer fazer, eu já até falei num outro episódio pra vocês, mas a gente quer receber vocês. Exatamente, vocês no escritório. A gente tem essa ideia. Então, calma, não priemos pânico. Não priemos cânico. Não priemos cânico, é pior ainda do que eu pensei. É Chaves, pô, não é pior. A gente quer receber vocês e tal, então sempre com um doce que a gente fez no dia e uma Que tacinha delícia. de prosecco, num porzinho do sol, aquela coisa da hora. que triste. Então, Aquela coisinha topzera, velho. topzera, meu. Um sunset no rooftop. Nossa, vai ser Então, difícil sair dali, já viu? pensamos nas adegas. Tem o lugar dela ali que encaixou super bem nesse espaço. Parece que foi feito Foi feito pra isso, né? E aí a gente tem a primeira cozinha. Quando eu falei pro Henrique que eu precisava de uma cozinha de apoio, o Henrique até pensou, não precisa ser uma cozinha bonita e tal, porque vai parecer mais aquelas cozinhas de... Me pareceu ser de apoio, sabe? Tipo cozinha de... Cozinha de restaurante. mesmo, né? Sim. Aí eu falei pra ele, não, Henrique, Não é isso. tudo aqui precisa ser filmado. A gente Exato. precisa entrar aqui e filmar tudo. Então tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser maravilhoso. Fazer uma panorâmica dentro do escritório, tem que estar Tem tudo que estar impecável. tudo impecável. E outra coisa também, porque se a gente quiser trocar de vez em quando, às vezes cansa, gente. Vocês sabem, Sim. eu e o Paulo mesmo, a gente filma às vezes pra casa, às vezes pra outra cozinha. Sim. Então, na hora que a gente cansar, dá pra trocar, inverter Exatamente. com a galera que tá trabalhando e a gente poder usar. Então, as duas cozinhas vão ser um pouco diferentes uma Sim. das outras. Personalidades As outras é diferentes. uma da outra, de um pouquinho diferente, mas as duas são filmáveis, São, instagramáveis, são. o que for. Que até o desafio é ter essa personalidade de cada uma delas, porque pode ser que em um momento a Dani esteja no clima de filmar na primeira e no segundo momento tá no clima de filmar na segunda, sabe? Às vezes até casar com a receita, não sei. Ela tem ali 2 ambientes que ela pode criar. Além das receitas, tem o espaço para contribuir. Então aqui ainda vocês ainda não vão perceber, porque como a gente já falou, não é decoração ainda, é só Não. definição de espaço. Exatamente. Mas elas vão ter Tem só algumas características, pontuações, né? Sim. diferentes uma das outras. Exato. Então assim, primeira coisa, você vendo de frente, você tem a geladeira, né? Que Sim. precisa ser uma geladeira 2 portas, grande, né? Pra caber bastante coisa, freezer e geladeira. Depois, o que a gente tem? Fogãozão, 6 bocas. Dividindo essa despensa, a gente tem uma bancada. Essa bancada que vai ficar no fundo, né? Nas costas da Dani, quando ela estiver sendo gravada, ela vai ter um fogão fantástico. Fogão dos sonhos. Torcendo os dedinhos Vamos aqui, ter gente. esse fogão. Vamos ter Vamos esse ter esse fogão. fogão. Alguém vai nos dar este fogão que vale mais do que barras de ouro. Esse fogão é uma escultura. O lugar dele é ali. fogão. Exato. Aí a gente fez essa bancada que vai servir de apoio para essa segunda cozinha, né? Eu apelidei de segunda cozinha porque foi pensado pra ser né? a de apoio. Mas ela serve também como principal, Que é a dependendo. cozinha que eu falei pra vocês no episódio 2, eu acho, se não me engano, ou 3, que a gente vai ter as pessoas que vão trabalhar comigo, criando receitas tanto pro canal, pros cursos que eu quero dar e pros livros que eu quero fazer. Então, é uma galera que vai estar ali trabalhando também junto comigo. Por isso que na frente tem essas cadeirinhas que o pessoal tá vendo com um computadorzinho. Então, ali, uma tudo. outra solicitação da Dani, ela tem ajudantes, né? Ela tem o pessoal trabalhando com ela, que precisam, em certos momentos, pesquisar alguma coisa na internet, precisa de uma mesa de trabalho, mas o segundo andar não é um escritório. É eu mais acho. tem uma vibe mais
mais de casa, não né? é um escritório. Então, esse foi um grande desafio, né? Como que a gente faz essa transição de um espaço de baixo, que é um escritório, para um espaço de cima, superior, que é uma residência. É um home office. É um home office. Então, como que eu coloco mesa de trabalho em casa? Como eu coloco 4 pessoas trabalhando sem ter essa aparência de escritório? E aí veio a ideia de fazer uma bancada. É uma bancada que se a Dani também quiser, a gente consegue mover, tirar ela dali. Rodinha. Ela vai ter rodinha. Vai gravar, o Henrique tá falando nesse Exatamente. caso. Se ela quiser gravar, se naquele momento Vai não gravar, então combinar. a gente pode tirar essa mesa, passar Exato. para outro lado do escritório. Ou se tiver numa produção intensa de cozinha mesmo, tem gente dos dois lados, Sim. se quiser Se tirar. quiser tirar Exato, também. exatamente. E se ela quiser também usar para comer ali, ela pode servir as pessoas que estão naquela bancada, né? Então tem esses 2 usos. E acho que casou muito Não, bem. ficou perfeito, sério, ficou perfeito. É exatamente o que eu tinha pensado, assim, não tem que falar desse moço, gente, não tem que falar. Só acertos. E aí, bem no meio, o que você quer que faça? Você tá balançando sua cabeça e fica... Paulo, quer que eu tire isso, gente? É. Pronto, foi. Assim, gente, deixa eu dar um recado. Ó, você que é blogueira, trabalha, não usa isso aqui, ó. Não usa. Quando você estiver na rua, você usa. Tirou foto, pra pode gravar, usar. não tá Pra não. Não, gravar, não mentira. coloca. Pô, só faz 6 anos que ela E grava. a parte, deixa o Paulo reclamando. Daí a parte 6 que eu anos. mais gostei, se você olhar bem o escritório de cima, tem um meio central. Que bom que é o meio central. Que bom, né? Mas é Eu- o centro ali, que é a minha área. Oh, achei Uma tão outra solicitação fofo da isso. Dani, que foi meu ponto de partida. No começo a gente pensou como sendo a cozinha principal, o ponto de partida da andar de cima. Mas aí eu pensei melhor e falei, não. Da mesma forma que o andar de baixo a gente falou sobre a sala do Paulo primeiro, por que no andar de cima a gente não vai falar sobre o seu espaço primeiro? Então a gente pensou no seu espaço primeiro. E qual o melhor lugar do andar? O centro. Por sorte, não sei, a gente tem um andar que ele é bem modulado. Ele tem 5 divisões. E a divisão do meio Na terceira, né? Na terceira, Tava bem certinho. é a sua sala. E essa sua sala a sua mesa tá numa posição que você consegue ver o escritório inteiro. Gente, ficou exatamente do jeito que eu queria, sério, assim, porque eu pedi pro Henrique uma mesa que fosse só minha, mas que ao mesmo tempo não fosse uma mesa que ficasse de costas para as coisas que estão acontecendo, eu queria ficar de frente, ter uma visão completa. Então, assim, tô aqui trabalhando no computador, posso ver o que as minhas estão fazendo, ou vendo se alguém tá ali na minha cozinha. Então, eu tenho uma visão geral do escritório e da vista E também. a vista. Esse lugar tá Esse sendo invejado. episódio vai se chamar A Vista. Fala, Paulo, se você não queria compartilhar esse lugar. Ah, a Dani, quando vai no banheiro, eu vou ficar lá assim, O blogueira hétero vai entrar lá, vai fazer Vai snap. fazer snap, né? E daí o que rolou? Bom, atrás, a minha mesa tá bem quase que num terço, né, da divisão. Atrás, eu falei pro Henrique, como eu faço vários episódios às vezes ao mesmo tempo, eu preciso ter roupa ali que eu vou usar e trocar rápido pros episódios. Então tem uma partezinha pequena, como Sim. se fosse uma arara, Uma arara. pra eu colocar o que eu tô usando de acessório, de roupa, enfim, tudo ali no cantinho. Do outro lado, onde eu vou colocar ainda o meu calendário, porque sim, eu sou queremos dessas. calendário. Eu adoro calendário, eu tô louca do O calendário. louco do calendário físico. Físico. Não é me qualquer mande- calendário. Não, e não é qualquer Não é calendário. qualquer Eu já te calendário. mandei referências. Aliás, Perfeito. top referências aqui, Carol. Tipo, eu quero um calendário que eu realmente consiga escrever no negocinho lá. com Porque certeza. marcou reunião comigo, me manda aquele negocinho do Google pra confirmar. Meu computador nem aceita. Eu já É tô spam. anotando na agenda já. Eu sou dessas pessoas que anotam na agenda. E o Então, que eu gosto da sua mesa é que ela dá de frente pra sala, que as poltronas podem virar e podem conversar girar. com você. Isso. Exatamente. E daí tem essa salinha de estar, porque é também pra trazer essa coisa de casa que a gente quer e tudo mais. Então, assim, todos os móveis na parte de cima, eles vão ter mais cara de casa Sim. mesmo, né? E não de escritório. Mas essas duas É poltroninhas um loft, a gente né? quer É um que... loft. A gente É fez um um loft, exatamente. Essas duas poltroninhas vão girar, então se alguém quiser sentar de frente pra minha mesa, pode sentar Sim. também. Como a Dani acabou de falar, ela precisa, às vezes, trocar de roupa, né? Ah, é verdade! Ó, já tava esquecendo disso. Ela Isso é precisa genial. da privacidade dela. Uma das referências tinha 2 vigas de madeira no meio do ambiente. E nesse andar não tem. No andar de baixo tem. Eu dou. Então eu achei que seria muito interessante, para dar um charme a mais, colocar 2 vigas de madeira que vão suportar trilhos para divisórias de correr. Então se a Dani quiser se fechar no mundo dela, ela consegue fechar um ambiente
ambiente só para ela. De um lado e do outro. De um e daí lado e eu do outro. fecho ali, Exatamente. posso me trocar, ou posso, sei lá, tirar um Exatamente. cochilo se eu tiver Exatamente. gastadona, enfim, Exatamente. fazer o que eu quiser. E não tô ali tem só fechadinho. esse objetivo de fechar e ter a privacidade, mas num segundo momento, se vocês quiserem gravar nas duas cozinhas, Ah, sim, também. Ou se uma das cozinhas estiver fazendo um pouco mais de barulho, a Exato. gente quiser fechar uma das portas e gravar na outra, a gente tem Exato. esse espaço que daí não tem problema pro som da gravação. Madeira, ar, madeira. Isola. exato, uma Exatamente. camada de ar para isolar todo o som e a gente consegue aproveitar ao máximo o espaço. Maravilhoso. E aí, continuando, porque é uma casa, temos uma Exatamente. mesa de jantar, né? Exatamente. E um espaço também muito generoso, muito confortável, porque o Paulo precisa filmar tudo que a Dani tá fazendo. Então não é só pensar na Dani, tem que pensar no trabalho do Paulo, que tá ali por trás, se locomovendo com câmera, então ele precisa de espaço para trabalhar. Então essa sala de jantar dá esse espaço para ele também. Além de ser uma sala que vai comportar uma mesa bem confortável, tem o espaço que o Paulo vai conseguir transitar ali para gravar De um lado você. pro outro, né? Exato. E por último, a minha cozinha. Aí, que por daí- último, a cozinha principal, Cozinha- que tem o principal charme do andar. Vai ser uma ilha, acho que uma ilha totalmente ilha, porque ela não está encostada, não é uma ilha que está encostada numa das paredes que nem a segunda cozinha. Ela pode dar a volta na ilha né? inteira. Com uma pia que eu pedi pro Henrique só pra verdura, legumes e frutas, então é uma pia que nunca vai ser usada pra lavar louça, só pra isso Sim, mesmo. bem delicada, Bem delicada, ali. menorzinha. Exatamente. E atrás? E atrás ela vai ter também uma geladeira dupla, né? E, de novo, o nosso fogão. Nosso fogão maravilhoso! Maravilhoso, eu preciso de dois, um de um lado e outro do outro. Exatamente. E aquela pia com aquela cuba E gigantesca. a referência da A gente Dani. precisa achar. A gente também ainda não 9 achou, em né? 10 referências que ela passava pra mim. Sublimar, como que é? Subliminarmente. Nossa, Subliminarmente. Henrique, a minha Tinha cuba. uma cuba A ali, minha eu falei, cuba. eu acho, dessa referência ela tá me falando daquela cuba. E tinha Opa, que as ter. cubas aqui, E não é Carol. uma cuba comum. Não é. uma É cuba uma comum. cuba gigantesca e ela sai pra fora da bancada de mármore, né? É, ela é uma escultura naquela bancada, né? Até pra gente encontrar quem fornecia aqui no Brasil, a Foi gente bem teve difícil, um né? certo trabalho, né? Até estamos procurando ainda pra talvez se alguém encontrar, conhecer se alguém também, porque até agora a gente conhecer. só achou uma pessoa, né, Sim, que faz essa pia. uma empresa que faça essa pia. E é de louça? Não, ainda não é de louça. É, né? a nossa intenção é encontrar uma pia de louça. De louça, O que a é. gente encontrou é uma de cória, né? Que é um material também fantástico. A estrutura desse material ela é totalmente moldável e resistente. Tem essa autonomia de poder fazer o que quiser. Mas se uma alguém escultura. souber Se de alguém- uma de louça, por favor, deixe nos comentários. Precisamos Exato. dessa empresa que faça isso no Brasil. Porque nos Estados Unidos é algo bem fácil, Sim. né? Porque todas as referências que a gente pega no Pinterest, a maior parte é Tudo lá de fora. de fora, né? Inclusive, nos sigam lá no Pinterest. Vou deixar o do Henrique aqui, o meu também, porque tem referências pra tudo. Todas essas referências que a gente tá falando agora também estão lá. Então, Também juntando as referências, porque todas as referências, até para vocês entenderem um pouco como funciona o processo, né, de criação e desenvolvimento do projeto. A Dani, como cliente, eles sempre passam referências pra gente. O que são essas referências? Hoje a gente consegue, por imagens na internet, externar o que está na cabeça do cliente. Então antes, o que a gente fazia? A gente ficava desenhando e à mão, croquis e tal, para tentar chegar a um casamento do que vocês querem com o que dá para fazer. Né? Então com as referências, não tem muito esse diálogo. Tá aqui, eu quero isso. isso. Agora o meu papel é pegar isso e tornar realidade, dentro da situação que a gente tem. E trazer a personalidade, né? E trazer Sim, a personalidade. Porque também tem muita gente que só deixa pasteurizada a É. referência, como que traz a personalidade da pessoa ali também. não é copiar e colar, entendeu? Tem gente que entende isso errado. As referências, elas estão aqui para ajudar essa comunicação. E a criação é totalmente feita do zero. E eu costumo dizer também o seguinte, as pessoas falam, mas tá todo mundo usando a mesma coisa. Mas, cara, se com 3 letras e 4 números os carros não acabaram ainda, imagina você as vende. placas de carro, imagina com a quantidade de elementos de decoração Exatamente. e de Não. acessórios. Vários. vai colocando. É aquela velha fala, né? Nada se cria, Tudo tudo se se transforma, né? Exato. Porque é isso, né? Nada vai ser criado do zero, a não ser que a E gente também pegue a gente tem que usar o que tá no mercado Exato. pra ser vendido, né? Exato. Não dá pra gente do nada fazer uma coisa. Não tem como. Mas é isso, a gente cria com o que a gente tem, com os materiais que a gente tem e vai até chegar nessa intenção, nessa vontade que a Dani passou pra gente e o Paulo passou pra gente. E as Então, prateleiras? o que a gente fez, né? Em cima dessa bancada, a gente colocou prateleiras de madeira
madeira, a gente não sabe ainda Qual que é? como que vai ser, mas a referência que trouxe o produto final dessa prateleira são tubulações de cobre, que vão fazer um caminho maluco, vão estruturar todas essas prateleiras. Então vai ter um desenho que vai combinar e vai enquadrar todos os elementos que a Dani vai colocar nessas prateleiras. Cara, isso eu achei demais, sério. Então ela pode colocar vasos, ela pode colocar um caixote, ela pode colocar os utensílios dela. E isso vai encaixando e vai criando quadros no pano de fundo dessa primeira cozinha. Vai ficar demais. Última parte externa, que é a parte ali onde a gente quer fazer os meetings. Viajei aqui, não sei. A gente quer fazer os encontros e tudo mais. Então, na parte externa... E festas, né? Na parte externa, a gente tem, primeiro, também uma cozinhazinha, né? Sim. Por que não? Vamos que colocar não? 3 cozinhas Sim. num andar. É o lugar que eu acho quero que um loft em de 3 cozinhas. metro quadrado deve ter mais cozinha pro metro quadrado. Se a gente tá falando que esse espaço é um apartamento, é uma residência, um loft, por que não teria uma varanda para esse loft? Fala uma varanda gourmet. Só pro Paulo se remoer, não. Você vai ter uma varanda gourmet, amor. Se remoe, vai. Não falei nada. Não, a única pessoa que falou isso foi você. Vamos deixar essa Bem palavra claro. só na sua boca. Então, o que a gente vai ter nessa cozinha? Essa cozinha, hoje, a gente tem uma churrasqueira, então Que o Henrique já vai detonar minha churrasqueira. não vai tá tirar no lugar já, certo. não tá Seria certo. legal manter, reviver o que tá lá, o original. Tá, tipo, muito Mas errado, tá né? no lugar que Muito não errado. dá. Não orna. Não é pra estar ali. A ideia é tirar essa churrasqueira, manter uma churrasqueira, mas colocar num lugar bacana, modernizar um pouco também esse espaço da churrasqueira, porque a churrasqueira que tem lá é de tijolo tradicional. Um forninho de pizza. A minha eu pizza é queria muito boa. um A minha forno de pizza é pizza. muito boa. Inclusive, se você ainda não viu esse episódio, você pode clicar aqui e fazer em casa também essa pizza. Um forno de pizza, que a gente não sabe se vai ser de concreto ou de tijolo. Também a gente vai pensar no momento da decoração, os materiais. Vai ter mais um fogão, cabe até um de 6 bocas, talvez. Sim, e uma pia. E uma pia. Então vai Armário ser com as uma área... panelinhas, tá? Uma área externa. Uma área que vai ter um uso noturno e diurno, 2 usos diferentes, né? A parte diurna para preparar a refeição pro Pra pessoal galera e e tal. E a parte noturna para as festas. Então ali a gente tá pensando em talvez fazer uma espécie de um bar, alguma coisa para guardar bebida e tal. E é uma área externa, né? Toda aberta. Toda aberta. Então, muitas plantinhas muitas queremos plantas, ali no lugar, que ainda não muitas. estão aqui na decoração. Nada de decoração Nada, tá aqui nada, ainda. nada. Então, bancos, uma mesa de uns 6 lugares, mais ou menos. Ou É isso que a gente tá decidindo. 6 Eu ainda e sou 8. meio contra. Ainda vamos ver. É que a gente quer jogar ali, não sei se dá pra vocês perceberem, mas tem tipo um Guarda-corpo. um guarda-corpo, né? E o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um fechamento de De vidro. vidro. Então, fazendo esse fechamento de vidro, a gente quer fazer por fora, o que nos deixaria com esse guarda-corpo pra dentro da área externa. E a gente poderia colocar banquinhos ali, né? Almofadinha pra galera sentar, né? esse prédio é muito antigo, então a arquitetura de antigamente não tinha tanta restrição com relação à segurança e tal. Então o guarda-corpo que tem aqui, ele é muito baixo. Bem baixo. Bem baixo. Então a O gente... vidro vai proteger muito O mais. vidro vai proteger muito mais, né? Esse vidro vai criar um segundo espaço pra gente talvez colocar um banco em cima de um... como se fosse um segundo nível. Não é nem um guarda-corpo, nem nada desse tipo, mas é um segundo nível, então uns 30 centímetros do chão, que vai ser um espaço bacana pra criar um banco, Pra né? sentar. Um banco linear, Óbvio porque que é pra sentar. essa varanda ela pega toda a extensão do escritório, né? São quase 17, 20 metros de comprimento. Uma E varandona, uma varandona. né? E aí no fundo, a gente quer colocar um sofazinho externo. Vai ter um com espaço uma de mesinha. descompressão da Dani. Esse vai ser o espaço de descompressão da parte de cima. Então vai ter um uso muito mais voltado à natureza. Vai ter ali o espaço aberto, então talvez ter mais vegetação, ter um espaço de descanso também bem mais generoso. Mas isso ainda a gente está pensando qual que vai ser a melhor forma, mas o espaço dele está ali. É ali, tem que ser ali. É isso. Né? Gente, é esse o projeto. Eu tenho uma ideia. Eu tava pensando ontem, eu fiquei no momento meu, fiquei pensando nessas coisas. Em vez de a gente ficar olhando no WhatsApp quando não precisa falar com o outro ou ficar gritando, a gente podia ir em cada sala principal, tipo numa dos editores, na minha, na da Cíntia e na sua parte. Tem um walk-talk. Não, ter tipo os nomes dos lugares e que só brilha uma luzinha vermelha de quem tá te chamando, sabe? Nossa, isso é maravilhoso. Não é? Bem old school. Não tem. Essa é da hora. Agora, se você tá se perguntando e provavelmente você está, cadê o banheiro? Banheiro. Não se preocupe. Não. O banheiro, ele tá do lado de fora do escritório, porque é um banheiro que é do andar, andar, ele é é. pros 2 escritórios. Isso é muito Então, comum, né? Isso é muito vários comum. Plantas lugares, comerciais, corporativas, por ter uma planta interna do escritório muito livre, que é o que a gente tem aqui, a gente não tem parede lá dentro. Não. Então o banheiro é sempre uma peça que atrapalha qualquer layout. Você não consegue mexer, você não consegue mudar. Então muitos escritórios optaram por ter um core, né? Ter junto com o core do edifício, onde tem os elevadores, a escada, tem os banheiro.
banheiros. Então é lá que fica. Não se preocupe, tá tudo certo. Tem banheiro pra Tudo em galera ordem. ir ao banheiro. Exatamente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Siga o Henrique nas redes sociais dele. Eu vou deixar todas linkadinhas aqui. Me siga também lá. E se você tiver ideias de decoração incríveis, deixe o seu comentário aqui embaixo com o certeza. link. Porque não adianta você falar, Dani, acho Faça maravilhosa isso. a pia tal. Dani não vai saber qual que é a pia tal. Você É precisa muita pia. colocar o link pra mim, por favor. Obrigada, Henrique. Imagina, Valeu. Dani. Foi muito bom e tá Muito maravilhoso. Agora a gente Ansioso. se vê na próxima, Sim. quando tiver a decoração toda feita. E quem curte decoração, arquitetura, Deixa seu like aqui, compartilha no WhatsApp. Amo vocês demais. Beijo. Tchau, gente.